Salve, torcida do Botafogo aqui no canal da Cachorrada Alvinegra. Este final de semana, precisamente amanhã, 30/9, nós teremos dois eventos importantíssimos no Botafogo. Na sede de General Severiano acontecerá a comemoração dos 30 anos da Taça Comembol. Teremos um jogo entre os jogadores daquela época, do time que conquistou o título, contra os Master veteranos do Botafogo, no Campo dos Sonhos. É importantíssimo essa comemoração, porque a imprensa não valorizou muito esse título. Nós, torcedores do Botafogo também, durante algum tempo esquecemos esse título, ninguém sabe porquê, mas a verdade é que houve uma desvalorização do título e nada mais justo do que nós valorizarmos a nossa história. Valorizando a nossa história, nós sabemos o que vamos fazer no presente e já projetamos um futuro bem melhor. Então, é interessante que a gente sempre cuide da história, da nossa vida, do nosso passado e, claro, também do nosso glorioso, porque ele tem várias histórias. Também às 10 horas, no Newton Santos, teremos um treino aberto. A torcida, durante a semana toda, reivindicou, foi nas redes sociais e fez um movimento pedindo o treino aberto. O objetivo desse treino aberto será dar força, passar a mensagem positiva para os jogadores, passar aquela energia positiva que nós sabemos fazer no dia de jogos. Então, será um recado claro para o técnico, para toda a equipe técnica e para os jogadores, de que vou te apoiar até o final, não largaremos vocês, nós confiamos em vocês e sabemos que o título está nas suas mãos, mas nós confiamos nesse comportamento, nessa garra que esse time tem. Esse é o recado. Então, ficaram dois eventos, né, assim concomitantes, no mesmo horário, né, mas foi uma coisa que não foi programada. Esse segundo evento do treino aberto foi nessa semana. O evento da comemoração do título já havia sido programado pela sede do Botafogo, convidados, jogadores, quer dizer, não havia como mudar tudo isso. Então os dois estão juntos, no mesmo horário, no mesmo dia, em locais diferentes. Quem não puder ir no Newton Santos, se puder, estiver próximo de Botafogo, vá, não deixe de ir, leve seu filho, envolva seu filho nos eventos do Botafogo, na história do Botafogo, apresente ao seu filho a nossa história. E quem puder, vá ao Newton Santos, porque é muito bom esse carinho ser transmitido aos jogadores. Eu, infelizmente, não vou poder, nem a cachorrada, porque nós temos compromissos profissionais em outras atividades, né, e não poderemos participar desse evento. Mas nós temos certeza que será abrilhantado pela presença de vocês, dos jogadores e de tudo mais. Agora, mudar um pouco de assunto. Eu não queria tocar nesse assunto, mas vou ter que falar, porque ele vai ser recorrente durante o final do ano e talvez nos próximos anos. É esse assunto arbitragem. A Abrafute, uma associação de árbitros de futebol, recém-constituída, né, entrou com uma denúncia no STJD a respeito do comportamento que o técnico Bruno Lage e o André Mazzucchi tiveram após uma partida em que eles discordaram do comportamento do árbitro e do pessoal do VAR e fizeram realmente uma queixa, uma reclamação. Qual foi o primeiro comportamento dessa instituição recém-formada? Primeiro, que ela não veio a público falar da existência dela, qual o objetivo dela, se é tornar transparentes as decisões e o comportamento da arbitragem, ou se é cercear a livre expressão dos clubes, dos jogadores e dos profissionais que estão envolvidos no futebol. Me parece que é a segunda opção, ela quer calar, né? Acalar através da denúncia. E isso eu acho um pouco grave, porque discordar é democrático, discordar é um direito de todos, né? E eles nunca vêm a público quando eles erram. A arbitragem quase nunca erra.
Isso aqui é fictício no nosso assunto, no nosso cotidiano do futebol. Mas quando eles erram, eles não vêm explicar ou pedir. Às vezes, uma vez ou outra, um pede desculpa, mas explicar o motivo do erro, né? Porque tem sido sucessivos, recorrentes. O Abel, técnico do Palmeiras, na semana passada, falou que o Palmeiras tinha sido roubado. E, curiosamente, depois na coletiva, ele foi orientado a falar que não foi bem assim. Ele desmentiu o que está gravado e que está claro nas mídias, nas redes sociais. E a Abrafut não denunciou o Abel, não denunciou o Palmeiras. Que tipo de comportamento é esse? Não está havendo nem isonomia para tomar as decisões. Se um não pode reclamar, o outro também não pode. Essa é uma questão. Outra questão que eu acho mais grave ainda, sendo a Abrafut uma associação de classe dos juízes, e a maioria dos componentes que integram a diretoria, o quadro, o organograma dessa instituição são árbitros ativos, se eles têm uma queixa contra o Botafogo, será ético eles arbitrarem uma partida de futebol em que o Botafogo esteja jogando? Qual será a decisão da CBF? Será que ela vai separar o seu Klaus, o seu Daronco, a dona Edna, o senhor Bruno e os demais integrantes, que todos eles estão na ativa? Será que a CBF vai deixar eles de lado e escalar uma equipe de arbitragem que não esteja envolvido nesse processo? A ética é importante. Se a ética a Abrafut não consegue apresentar, né, não estou com suspeição de ilicitude, achando que vai haver algum problema de erro proposital nem nada, mas fica sempre a suspeição, né? Então, eu acho que aí tem um problema para ser resolvido, né? Esses árbitros não poderiam arbitrar os jogos do Botafogo enquanto essa decisão não fosse tomada, ou em definitivo, o Abrafut bota no organograma profissionais que não estejam na ativa, porque tem vários árbitros aposentados, aí esse pessoal que dá palpite aí, que fala das decisões do árbitro, eles podem participar desse organograma e deixar os árbitros que estão na atividade para apitar, né? E dando continuidade, eu gostaria de perguntar a Abrafut qual é o critério para o uso do VAR. Quando é necessário o uso do VAR? Porque em jogadas similares, semelhantes, iguais, em jogos diferentes, o VAR atuou, em outro jogo não atuou. Isso é esquisito, porque se ele pode atuar num jogo, ele deveria atuar em todos os jogos, já que ele está ali ele é pago pelos times de futebol, é um custo caro para auxiliar a arbitragem, que é o árbitro é um ator muito importante no espetáculo, e o espetáculo envolve muito dinheiro, então os times envolvidos não podem ser prejudicados de forma alguma, ou por erro, ou por uma distração da arbitragem, por uma interpretação errada, que todos podem interpretar erradamente, somos seres humanos. Agora, tem que haver uma padronização. Hoje eu vou encerrar esse assunto, mas acho que esse assunto tem que ser bem discutido por várias entidades, porque é um assunto que envolve o espetáculo, envolve dinheiro, envolve pontuação, premiação, troféu, títulos, então é um assunto muito sério. Agora eu vou falar de uma seguinte situação. É um assunto um pouco triste, né? Hoje veio a falecer a esposa do nosso querido Brito, ex-jogador de futebol do Botafogo, a senhora Sueli Cardoso dos Santos Brito. Em nome do Botafogo, dos torcedores do Botafogo, em nome da Cachorrada Alvinegro, eu deixo as minhas condolências, um forte abraço ao Brito, ao Leonídio. É um momento difícil, que vocês possam superar, né? E assim encerramos esse bate-papo, né? Esperando que vocês fiquem em paz, Brito e Leonídio. Tá? Um abraço, um forte abraço da Cachorrada Alvinegro.